noite, sejam todas e todos bem-vindos, né, mais uma vez aqui no nosso canal Froneses. E nesse vídeo, né, que complementa aí a série de outros vídeos, aulas, né, que nós estamos aqui abordando a temática do brincar, do jogo, né, da ludicidade, né, nesse curso, né, que é organizado a partir dessas aulas, né, dessas videoaulas, né, uma série de videoaulas. E nessa primeira bateria, né, de vídeos nós estamos basicamente fundamentados, né, no livro do Huizinga, Homo Ludens. Então é um livro base do nosso curso, pelo menos desses primeiros vídeos, né. A ideia é a gente trabalhar inicialmente com o livro do Huizinga e depois a gente trabalhar com o livro do Winnicott, dono de Winnicott, O Brincar e a Realidade. E aí depois a gente traça uns paralelos entre essas duas obras, né? E são uma das principais obras, né, desses dois autores, tá? E contextos também que vão estar dando suporte ao nosso curso. Pelo menos essa é a ideia inicial, né? Claro, a partir dessas duas obras, né, basilares, nós vamos estar abordando aqueles vários pontos que nós colocamos lá no vídeo de apresentação. Então, para você que está chegando agora, que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não tem problema, os vídeos são interdependentes. Você pode assistir esse vídeo, o terceiro vídeo, o segundo vídeo, o vídeo de apresentação, não tem problema. Mas se você quiser pegar desde o início, dá uma olhada aí no nosso canal, tá? No playlist, né, do canal, onde os vídeos desse curso estão aí organizados. Então pode ir lá na apresentação e você vai ver na descrição do vídeo os tópicos que nós vamos estar abordando. E em todos os vídeos, né, nos demais vídeos também, sempre nas descrições nós colocamos as referências, né, que nós estamos utilizando, os textos de apoio, né, os artigos, né, e enfim, algum link, alguma coisa relativa àquela videoaula, tá? Então, eu sou Marcelo Ribeiro, eu sou professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou psicólogo também, né, embora esteja como dedicação exclusiva na universidade, mas nunca deixei de ser psicólogo, né? Então, inclusive, é a partir do olhar do psicólogo que eu faço essas incursões nesse campo aí, né, da ludicidade, da brincadeira, mas tem um interesse em particular também no campo da educação, tá? Então, só para situar vocês, eu estou falando aqui das margens do Velho Chico, né, do Rio São Francisco. Estou falando aqui da margem de Juazeiro, Bahia, né, desse lado aqui, desse pedaço aqui. Então é um cenário que eu gosto. Para mim aqui é como se fosse uma sala de aula. Então, nesse vídeo ele vai ser um pouco mais curto, né? Normalmente os outros vídeos a gente tem feito entre 20 a 30 minutos, mais longos, e eu acho que a gente está vivendo também aí um momento de muita produção de informação, e às vezes gera uma poluição. Então eu vou tentar experimentar os vídeos mais curtos, né? Nesse vídeo, no próximo vídeo, né, nós vamos estar trabalhando, né, o capítulo 4 do livro Homo Ludens, né, o jogo e o direito. Nós vamos estar trabalhando também o capítulo 5, o jogo e a guerra, e o capítulo 6, o jogo e o conhecimento. Na verdade, eles estão muito interrelacionados, né? Muito interrelacionados. Então, só para recuperar um pouco, assim, a tese principal, né, do Huizinga é que de alguma forma, né, não é que o jogo ele se transforma em cultura, né, mas que nas suas fases primitivas, né, as fases primitivas do jogo, do ponto de vista da cultura, esta já possui um caráter lúdico, né, como se os elementos que constituem o jogo, né, são os elementos que vão também forjar ou criar a cultura, né?
Então não é que o jogo tal como a gente conhece hoje, ele antecede a cultura, mas os elementos do jogo, né, essa dimensão lúdica, na tese do Huizinga, é uma dimensão que ela precede a cultura, né? Toda a possibilidade de criação, invenção humana, e organização e vida comum, etc, né? E claro que é no jogo que o Huizinga vai lançar o olhar, e a partir daí ele vai fazer uma série de reflexões, né? De ensaios e enfim, também de estudos de como se identifica esses elementos nitidamente do jogo. Você identifica isso em outras, vamos dizer assim, em outros aspectos da vida humana, né? Como é o caso, como eu falei, desse vídeo e do próximo, que ele vai estar abordando essa relação do jogo com o direito, né? O jogo e a guerra, o jogo e o conhecimento. Tem antes de falarmos agora sobre essa relação do jogo e do direito, tem um outro aspecto também importante no pensamento do Huizinga, que é a dimensão do sagrado. E que essa relação, que ele estabelece uma relação do sagrado e do sério, mas ele coloca o sagrado como uma experiência primária, ou seja, anterior, né? Então a dimensão lúdica é uma dimensão inicialmente do sagrado, né? É também uma dimensão do sagrado, e que progressivamente, paulatinamente, no desenvolvimento das civilizações, das diversas culturas, há um processo também de secularização desse sagrado. É o que ele vai chamar de o aspecto sério, né? O caráter sério de uma ação, né? O caráter mais formalizado de uma ação, um caráter mais que ele perde a sua sacralidade, e inclusive ele não é que ele rompe completamente com essa dimensão lúdica, porque é isso que a gente vai ver também, mas se distancia, né? Amortiza, fica mais asséptico, né? E aí a gente vai dar alguns exemplos em relação a isso. Uma das coisas, né, que o Huizinga vai falar dessa relação do jogo e do sagrado, claro que eu não vou aqui esgotar, inclusive a ideia desse curso é que vocês que estão aí assistindo não fiquem restritos ao que eu estou passando, né, que vocês possam ir diretamente à fonte, leiam, né, a obra do Huizinga, Homo Ludens. E aí nesse capítulo, O Jogo e o Direito, ele coloca que a ideia da justiça, ela tem muito a ver com um lugar separado, né? O espaço da justiça é um espaço que, claro, que é um espaço social, um espaço da sociedade, mas ele está à parte, né? E é quase que um espaço sagrado, onde vai haver um julgamento, né? Onde decisões importantes são tomadas. E aí essa ideia de um lugar separado, né? Um lugar inicialmente sagrado, mas que depois ele vai perdendo esse aspecto mais do sagrado, né? Então esse lugar separado, né? O júri, o tribunal, né? O espaço onde as decisões são tomadas, esse é um elemento do jogo, né? Lembrem que a ideia do jogo sempre é uma ideia que passa pela demarcação de espaço e de tempo, que tem suas regras próprias, e que os jogadores precisam estar envolvidos nelas e aceitarem voluntariamente essas regras. Então a justiça, se vocês pensarem bem, é um pouco isso, né? Quer dizer, o campo do direito passa por aí também. Um outro aspecto também que o Huizinga vai falar quando ele aborda a questão do juiz, né? Então a toga, né? E todos os adereços, né? Então há uma espécie de uma transformação, né? Aquele cidadão, aquele sujeito, ele não é mais um sujeito comum, né? Ele é um juiz, ele é um advogado, ele é um promotor, enfim, ele é um ser da justiça, inclusive com todos os adereços, né, simbólicos e que vão demarcar isso. É como se ele deixasse de ser um cidadão comum, né?
ele é um outro ser, ele é um ser que transcende aquele que é comum. Então ele assume outros papéis e é reconhecido, né? É reconhecido pelos demais, né? Nessa transcendência, né? E assume também um poder, e assume também uma autoridade. Esse aspecto, né, é um aspecto da dimensão do jogo, né, de a gente assumir determinados papéis, da gente ser reconhecido pelos pares, né, pelos demais jogadores, que a gente está naquele papel do jogo e que naquele papel se é atribuído também responsabilidades, poderes, né, ou possibilidade de fazer isso ou não fazer aquilo, né? Então esse campo do direito é um campo que o Huizinga vai estar mostrando que esses elementos do jogo, esses elementos do lúdico presente no campo. Tem um outro ponto que o Huizinga vai trabalhar, que nas civilizações mais primárias, né, mais rudimentares, não no sentido negativo, mas mais originais, mais primárias, mais embrionárias, né, o campo da justiça, o campo do direito, era também o campo do sagrado e estava muito relacionado à questão da sorte, das adivinhações, né, da relação com os deuses, né, com o transcendente, e que a partir daí se julgava, se avaliava, tomava decisões, pessoas eram condenadas, enfim, situações eram decididas a partir de um certo tribunal, mas via a sorte, né, via o azar, né, via a adivinhação, ou também, né, via a disputa, que é um outro ponto importante que a gente também vai falar quando a gente estiver trabalhando essa relação do jogo com a guerra, né? Embora haja um processo de dessacralização, como eu falei, né, e que no campo da justiça, do direito hoje não há mais adivinhação, pelo menos né, formalmente isso não aconteça, né? Embora essas ideias, né, de não há evidências, mas há indícios e há suposições o suficiente para você condenar pessoas, ainda existe esse tipo de coisa, enfim, mas formalmente não. Mas por exemplo, a teatralidade, ela é muito presente, né? Ainda no campo do direito, do convencimento, mesmo na formação, né, de evidências, de provas, de provas contundentes. Então você vai armando argumentos, né? Você vai acumulando, e estabelece uma espécie de combate, né, com aquele que defende uma posição diferente. Então há toda uma teatralidade, e há toda uma teatralidade em uma espécie de um campo de batalha. No atual estágio das civilizações, das sociedades, não mais no sentido dessa relação com o divino, com o sagrado ou na sorte, mas a partir de uma ação mais séria, né? Usando aí as palavras do Huizinga, né? Então isso é muito um outro ponto aí que ele chama a atenção dessa relação, dessa dimensão lúdica no campo do direito. Então a disputa, a teatralidade, né? O ganhar ou perder, a competição, né? Que para o Huizinga ganha um contorno muito diferente. Então, eu falei isso no vídeo anterior. Sim, um outro ponto importante, né, é a questão dos contratos, né, das relações contratuais, dos acordos, né, que é algo também muito presente aí na prática jurídica, independentemente da área jurídica. Mas esse é o segundo Huizinga, é um outro aspecto da dimensão lúdica, né? Então, das regras do jogo, né, da pactuação, né, dos limites, né, até onde um jogador, quais são as regras, até onde um jogador pode fazer, quando ele ultrapassa essas regras, né, ele transgride o jogo, né, perde a graça do jogo. Então esses elementos também presentes no lúdico vão estar no campo do direito. É muito interessante,
né? É muito interessante, independentemente se é alguém da área do direito ou não, mas para a gente estar refletindo sobre isso.